Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, Shabbat Shalom, amigos, aqui na nossa Beit no Friburgo. Hoje estamos aqui, mas esse Shabbat vai chilar. Toda semana, gente, a gente faz o quê? Todo dia na semana faz o Hayom Yom, pela noite. Como hoje não vai ter o serviço da noite, é o Shabbat, um dia especial, mas a gente não vai deixar de ler o Hayom Yom, né? É muito importante, ele tem muita palavra com uma perspectiva muito grande para a nossa vida espiritual. Então, gente, aqui, e depois vamos entrar na Parashá Vaishilar. Então, gente, o Hayom Yom de hoje, ele traz assim um assunto muito profundo. Ele diz assim, Hayom Yom para 15 de Kislev, versão mais profunda. O dia em que a luz deixa de apenas brilhar e começa a viver. O que é isso, gente? O dia que a luz apenas deixa de brilhar e começa a viver. Bom, gente, a Sidukia vai explicar uma coisa. É o mistério do 15 de Kislev, o ponto onde Makif expira para dentro. A Sidukia explica, 14 de Kislev, ocorre Yud, uma união alta acima de você, um brilho que te envolve. Isso foi ontem. Cada dia, gente, lembrando que cada dia ele tem sua energia, cada dia ele tem sua força, cada dia tem sua vitalidade. E nós, quando descobrimos essa vitalidade no dia, essa força, nós temos que aprender o que essa força vai trazer para a nossa vida, como aproveitar ela. Então vamos lá, hoje, dia de 15 de Kislev, né, ocorre Anshahá, né, a luz desce para o interior e algo muda de verdade, mas a porta oculta é esta. Makif não desce por si, ele desce porque a alma diz sim, tá, gente? A alma diz sim. O 15 de Kislev é o sim interior, olha, é o sim interior, um consentimento sutil da alma. É quando a inspiração deixa de ser bonita e se torna obrigatória, real e viva. O fogo que o ego interior fala, não fogo emocional, como o ego interior diz, transformar o calor do coração em fogo divino. Ele não está falando de emoção, nem de entusiasmo. Fogo divino, clareza absoluta, firmeza tranquila, vontade que não hesita, bondade que não depende do humor, tá, gente? Então, aquele que depende de humor para fazer bondade, ele não está, tem alguma coisa errada na vida. A Torá não ensina isso. Aqui já fica olha a luz que vem descendo para esclarecimento para nós aqui dentro da nossa Beit no Friburgo. Pureza que não precisa de incentivo. O fogo humano esquenta, o fogo divino ilumina. Hoje é o dia de transição de calor para a luz. O Alter, a luz desce conforme o vaso, tá, gente? A luz desce conforme o vaso, vamos lá. Mas o vaso hoje não é ação, é simplicidade. Normalmente o recipiente é o estudo, oração e boas ações e disciplina. Então, gente, nós somos o recipiente. O que o recipiente ele precisa ter? Estudo, oração, boas ações e disciplina. Mas ao Tereb tem um ensinamento oculto trazido pelo Miquereb. Diz que o recipiente é apenas o coração disposto. 15 de Kislev é um desses dias. O mundo superior está mais baixo, o coração humano está mais alto. A ponte entre dois é natural, nada precisa ser forçado. O Rebbe Rashab, a luz percorre as câmaras do coração. Câmaras são salões, tá, gente? O que significa isso no nível místico? O coração tem câmeras. Chama, o ponto da fé pura. Lua, emoção. Nefesh, instinto e hábitos. O Koa Amerux, a força da vontade.
o Koa Aksuksu, a força de dizer não. O Rebbe Rashab diz que em 15 de Kislev, a luz passa pela metade, entra na vontade, organiza as emoções. Por isso, hoje é o dia que a vontade fica mais firme, a mente fica mais limpa, a emoção fica menos turbulenta. Então, entendemos isso, hein? Nesse dia de hoje, quanto especial, esse dia nas muita profundidade para nós. Por isso que é importante a gente enxergar a luz que tem esse dia. Cada dia tem uma energia. É a alma recebendo a luz interna. O Rebbe diz assim, a ligação se revela no dia seguinte. O que significa no nível da Iskashurut. Iskashurut não é amor ao Rebbe, admirar o Rebbe, pensar no Rebbe. Iskashurut é ser afetado pelo Rebbe, mesmo sem pensar no Rebbe. No dia 14 de Kislev, a ligação é criada. No dia 15 de Kislev, ela se torna funcional. O Rebbe descreve 3 sinais disso: subconsciência reta, o bem aparece sozinho, movimentos refinados, o corpo age com delicadeza e sem esforço, coração firme. A pessoa deseja o correto mais do que o confortável, nível da Kabbalah, de Or Makif para Or Pinimi. Esta é a parte mais profunda. 14 Kislev, Or Makif, inspira seca, eleva. É uma luz que você sente, mas que ainda não entra. 15 de Kislev, Or Pinimi, entra, organiza, purifica. É uma luz que você não sente tanto, mas que muda. Makif, para você dizer, eu quero ser uma pessoa melhor. Pinimi, para você ser Makif, é uma chama. Pinimi é uma brasa. Baruch Hashem. Então, gente, aqui, estamos entrando, tá, gente? No profundo dela. Para o Ben-Noah, gente, o segredo de hoje, Ben-Noah tem uma missão especial em 15 de Kislev. Transformar inspiração em consistência. As 7 leis não são apenas mandamentos éticos, são recipientes para a luz divina. Quando nós, Ben-Noah, entendemos que as 7 leis de Noah são recipientes para que a descida de luz aqui nesse mundo, gente, para que a luz ela tem lugar onde ficar, o que acontece? Nós temos certeza e convicção do nosso trabalho. Ben-Noah tem que ter essa certeza. Não é? Hoje é o dia de escolher uma pequena disciplina diária, limpá-la de culpa e peso, transformá-la em luz interna. Como? Exemplo, 1 minuto diário de agradecimento, tem que tirar pelo menos isso. Um ato de bondade oculto, um momento de consciência com a Hashem, uma limpeza emocional simples. Isso não serve mais para mim. Decisão pequena e firme. Deixo das 7 leis para lembrar durante o dia. O Ben-Noah serve a Hashem pelo mundo. E hoje a força do mundo empurra junto. A meditação para nós em 15 de Kislev. Tá, gente? Versão profunda. Né? Sente-se, respire profundo. Segure por esse segundo ar. Tá, gente? Imagine uma cavidade no peito sendo preenchida. Visualize uma luz suave descendo de cima, entrando pela cabeça. Ela desce devagar até o peito. Quando chegar ao peito, diga mentalmente devagar, ó Pinimi, desce. Ó Pinimi, gente, é aquela luz que desce profunda, no íntimo, tá? Sinta o corpo ficando mais calmo. Termine com, faça a tua vontade viver em mim. A mensagem final e o segredo oculto. Hoje a alma deixa de procurar luz. Hoje a luz procura a alma. E há uma diferença, gente, entre a gente procurar a luz e a luz procurar a alma. Então, quando a gente pratica as 7 leis, né, reconhecendo ela no recipiente, e essa luz, ela vem até nós. Então, hoje, gente, como diz, hoje a luz procura a alma do Cláudio, do Johnny, da Zilda. Hoje a luz procura a nossa alma, nesse Shabbat tão especial. Né? Senhor, que a luz que visitou, hoje ela pede para morar dentro de você. Olha bem, gente, a energia que tem esse dia de hoje, essa luz que vem, tá, gente? Que assim faça o seu coração, um recipiente limpo, firme, tá, gente? Firme e luminoso. Prepare-se de verdade, tá, gente? Prepare-se de verdade. Então, gente, amanhã nós vamos falar do
do 16 de Kislev. Mas a mensagem do dia é essa: se ontem a luz te visitou, hoje ela pede para morar dentro de você. Fale, que a Hashem faça do seu coração um recipiente limpo, fino e luminoso. Então, gente, que possamos guardar tudo isso no coração, tá, gente? E lembrar de uma coisa que eu achei, que acho que tudo aqui foi muito importante, mas bondade não depende do humor, tá, gente? Isso é muito importante, fazer bondade. Acordei com mau humor, acordei legal. Será que Deus depende de você acordar bem para ter bondade no mundo? Não, gente. Então, vamos lá, vamos fazer bondade. Não pode escolher humor. Não, uma coisa no campo humorado, não fazer bondade. E aí? Mas a gente tem que estar sempre bem-humorado para você, né? Esse é o problema, né? Então, que esse Shabbat vem nos ensinar a ser pessoas bem-humoradas. Baruch Hashem. Então, gente, agora nós vamos entrar dentro da Parashá Vaishlach. Parashá Vaishlach é Bereshit 35, 12, tá, gente? Bereshit 35, 12. Dentro dessa Parashá, aqui nós vamos falar, diz assim, Parashá Vaishlach: e a terra que dei a Abraão e a Isaac, a te darei, e a tua descendência depois de ti. Darei a terra, e Deus se retirou dele, no lugar em que ele falou, e Jacó erigiu no monumento, no lugar em que ele falou com ele, no monumento de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e derramou azeite sobre ela. E Jacó chamou o seu nome de lugar onde Deus falou com ele de Betel, e partiram de Betel, e havia ainda um trecho grande da terra para chegar a Efrate, e deu a luz a Rachel, e custou-lhe o dar a luz. E quando lhe custava dar a luz, a parteira disse-lhe: não temas, pois eis que também o filho para ti, ao sair da sua alma, porque morreu. Chamou seu nome de Ben-Oni, e seu pai lhe chamou de Benjamim. E Rachel morreu, e foi sepultada no caminho de Efrate. Esta é Betlehem, Belém. E Jacó erigiu um monumento sobre a sua sepultura. Este é o monumento da sepultura de Rachel até hoje. Israel partiu e armou sua tenda a alguma distância de Migdal, torre de Éder. E aconteceu que quando Israel morava naquela terra, Rubem foi e colocou sua cama lá de Bilá, e a concubina de seu pai. Israel soube, os 12 foram os filhos de Jacó, os filhos de Leá, Rubem, primogênito de Jacó, Shimão, Levi, Judá e Sahar, e Zebulun, filhos de Israel, Iosé e Benjamim, os filhos de Bilá, a serva de Israel, tanto em Naftali, os filhos de Zilpá, serva de Leia, Gad e Asher. Esses que são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Haran. E Jacó viu seu pai Isaac, mãe de Kiriat Arba, esta Hebron, onde ali moraram Abraão e Isaac, e os dias de Isaac foram 100 anos e 80 anos. Isaac exalou a alma, morreu, foi reunido a seu povo, velho primo de dias, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Esta é a sua geração de Esav, ele é Edom. Esav tomou suas mulheres, as filhas de Canaã, a Ada, Baquelon, Riqueu, a Urivamá, Baquianá, neta de Sivão, Iveu, e a Basmat, Ismael, irmã de Nevaiote, e a Gad deu a luz ele faz, para Esaú, e Basmat deu a luz a Reuel, e a Urivamá deu a luz a Yeshuv, e Elã e Cora, esses que são os filhos de Esav, que nasceram na terra de Canaã. Esav tomou suas mulheres, seus filhos, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos seus animais, e todos seus bens que adquiriram na terra de Canaã. Pois por a terra, por causa de Jacob, seu irmão, pois seus bens eram abundantes demais para estarem juntos, e a terra onde habitavam não podia suportá-los por causa do seu gado. E Esav se estabeleceu no monte de Seir, e Esaú, Egom, e estas são as gerações de Esav, pai de Egom, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esav. Ele faz bem filho de Adá, mulher de Esav, Reuel ben Basmat, mulher de Esaú,
Espírito ele faz por Temã, o Max, se for Gatan, Kenaz, e time não foi comigo, minha dia, ele faz bem, sabe, igual os Amaleque, para ele faz os seus filhos de Adá, mulher, ele sabe, seus filhos de Reuel, Nahat, Miserá, Xamá, Mizá, e esses foram os filhos de Basmate, mulher de Saúl, esses foram os Olivamá, Baquená, Neca de Xivão, mulher de Sabe, ele deu a luz a Yeshuv, e Aram, e Cora para Esaú, e Sabe, esses são os chefes da família dos filhos de Sabe, filho de Elifaz, filho de Saúl, de Esaú, sabe, chefe Quemã, chefe Elmar, chefe Sefó, chefe Kenaz, chefe Cora, chefe Gatã, chefe Amaleque, esses são os chefes que ele faz, na terra de Edom, esses são os filhos de Adá, esses são os filhos de Reuel, Besaf, chefe Nahat, chefe Zerá, chefe Xamá, chefe Mizá, esses são os chefes de Reuel, na terra de Edom, são os filhos de Basmate, mulher de Saf, esses são os filhos de Ahulivamá, mulher de Saf, chefe Yeús, chefe Yarã, chefe Cora, esses são os chefes de Ahulivamá, filho de Aná, mulher de Saf, esses são os filhos de Saf, são chefes de chefes em Edom. Então está aqui as 6 leituras, gente. Essas 6 leituras, gente, ela tem que trazer o seguinte aqui, né? Eu fiz um apanhado do Rashi, Midrash e Juca Hassidut Rabbah, os comentários do Malbim. Aqui, gente, o que diz aqui nessa paraxá é uma coisa muito profunda. Ele diz o seguinte: Deus ordenou Jacó ir a Betel, como nós lemos, construir um altar, quer dizer, uma promessa a terra dada a Abraão, que Isaac será dada a ele e a sua descendência. E que ele ergue uma pedra e unge aquilo, chama aquilo lugar de Betel. Por quê? Deus estava reiterando a aliança de Betel, que era um lugar de encontro com o divino. Aqui, gente, ele recorda a experiência que ele teve em Betel quando fugiu de Esav. O ato de erguer a pedra, gente, a unção será um momento físico como um sagrado, um marco de compromisso. Tá, gente? Marco de compromisso. O Rashi nota que Deus manda Jacó cumprir promessa, rico que foi adiado, e dá ênfase em retornar e complementar o voto, a pedra, altar e a recordação do encontro inicial. Tá, gente? O Malbim destaca a dimensão moral, a ida a Betel, implica purificação, separar-se dos ídolos, alusão ao episódio dos terafim, estabelecer serviço público, linguagem, e temos a pouca continuidade da aliança, herança física e espiritual. E já o Midrash, gente, enfatiza que quando ele regressou ao ponto de visão, transformando experiência pessoal em missão nacional. Então, gente, aqui foi uma missão, uma experiência que estava se tornando uma missão nacional, tá, gente? Não é uma missão, como é que diz assim, singular, já era uma missão ampla, tá, gente? Todo reencontro com Deus exige ação concreta, altar, libação, não apenas sentimento. Aqui no livro Sod, pela Hassidut, Betel significa casa de Deus, simboliza o ponto de luz superior que desce ao mundo físico. Ele de uma pedra, ele criar um receptáculo para rechinar o nível espiritual, bênção, promessa. Zorra trata Betel como no místico que conecta linhagens espirituais. A regressão individual de Jacó reflete o processo cósmico de fixação da luz, tá, gente? O Zorra, ele traz aqui como um mentor para detalhes profundos. Então, gente, aqui o conselho prático para nós que somos Benenoa, tá, gente? Aqui a Hassidut traz um conselho muito prático para nós como Benenoa. Reserve um ato externo e segue um compromisso interior. Um lugar, um momento de silêncio, escrever uma intenção. Espiritualidade cresce quando vira prática. Quando se arrepender de atraso em alguma obrigação moral, retome com ação concreta, um pedido sincero, um gesto prático. Tá, gente? E aqui, fala da morte de Rahel, nesse 35, 16 a 20, como nós lemos. Rahel dá luz, morre e chama de Benoni. Jacó já chama de Benjamim. Raquel é sepultada, como nós lemos, lá em Betlehem. E aqui traz o seguinte: Rahel sofre parto, morre no nascimento do filho, como nós chamamos, o pai chamou de Benjamim. Jacó ergue uma coluna sobre o túmulo de Rahel. O que é isso, gente? Por que ergueu uma coluna sobre aquele túmulo? Vamos lá. A narrativa histórica, alegria e dor unidas. O nascimento de Benjamim, nas morte materna, 2 nomeações,
sentimento materno. Então, gente, versus o paterno. Vamos lá, sepultamento. O que tudo isso vem trazer para a nossa vida espiritual? Né? Gente, alegria de uma vida girando, né? Nascendo. E, por outro lado, a dor de uma vida indo embora. O que tudo isso vem no mundo para a nossa vida? Vamos lá. O Rashi comenta sobre o nome Benami, expressão de dor de Israel. O que Yaakov, ao mudar o nome para Benjamim, oferece uma leitura otimista, mão direita, força, futuro. O Rashi também explica que Israel é enterrada fora da cova familiar. Então, quer dizer, o Midrash explica assim, vergonha, proteção e providência divina. Por quê? Vamos lá, gente. O Midrash analisa o seguinte: Israel morre por causa dos terafim que foram explodidos. Alguns Midrashim conectam a sua morte à aversão ao ídolo, ou pela dor de mãe que prevê sofrimento das tribos futuras, ou pela Midrash que vê em sua morte um ato redentivo, de redenção. As lágrimas de Israel afiam o destino do povo. Um nível Sod, gente, um nível Sod, pela Kabbalah, pela Hassidut, é o caso seguinte: Rahel é figura de Nashim, e da alma feminina que sofre pelo exílio. Rahel chorando pelos filhos, tema de Jeremias, a tensão de Benoni, Benjamim que abusa a batalha entre o sofrimento e elevamento, a mão direita, e a mim é canalizada na luz ativa. O túmulo de Rahel é considerado portal espiritual, onde as súplicas maternais intercedem pela descendência. Daí a tradição de peregrinação até o túmulo de Israel, até o dia de hoje, Israel, tá, gente? Sabemos que lá em Israel o povo faz uma peregrinação nos túmulos dela, não para rezar por ela, mas entendendo que ali tem um lugar de santidade, e como diz lá em Jeremias, que Israel intercede pelos filhos que foram parar aonde? No exílio, tá, gente? Então vamos aqui continuar com a Parashá. O Alter Rebbe diz, a Hassidut lê essa passagem, gente, como exemplar de transformar mesma dor em serviço. A perda não destrói a missão. Se você perdeu alguma coisa, essa perda não destrói a missão que você tem. O nome Jacó da Benjamim simboliza confiança, e a mim, força futura. E ganha o Tesserot, a admiração por Rahel, como protetora do destino espiritual do povo. Aparece como modelo de humildade ativa. O verdadeiro amor de Deus envolve aceitar a dor e redicionar lá em serviço. Então, gente, tem até uma reza laminha que diz assim: Hashem, aceita o sofrimento com amor. Toda dor que vem, gente, é de Hashem. E tudo isso tem um bem oculto. Que possamos todos nós entender os momentos de dor e de alívio. Tudo vem de Hashem. Sobre luto e memória, criar um ritual de gratidão, mesmo em perda, dedicar um ato de bondade em memória de alguém. Para Meninoa, reconhecer que a vida e o sofrimento aparecem juntos. Canalizador e responsabilidade, cuidar da comunidade dos vulneráveis. Gente, conselho para nós: cuidar da dor dos vulneráveis. Aqui, para terminar essa paraxá, Ruben e Bilhá, os 12 filhos de Iscari, a morte de Isaac, gerações de Edom, tá, gente? Então vamos continuar aqui. Ruben, que dormiu com Bilhá, concubino de seu pai, seguido liderista de 12 tribos. Isaac morre, 100 mais 80 anos, enterrado, começa a geração de Esaf, Edom, são mulheres chefes dos clãs. O texto mostra, gente, Ruben transgride, não é que Ruben foi lá e dormiu, não, ele só tocou a cama, jamais, ele não sadique, só tocou a cama, porque ele achava que tinha que ser leal, gente, ele não achava que ele tinha que ser leal, não a concubina. Então, gente, isso foi um erro grave, ele se meter nas questões do pai, tá, gente? Um erro grave. Então o Rashi comenta, colocou sua cama Juca Birra. A discussão foi o ato sexual ou apenas desrespeito simbólico. Foi um desrespeito simbólico, tá, gente? Acho que tem a ver com um ato que causa perda de primogenitura sobre a lista tribal, as identidades e relações sobre a morte de Isaac, as idades e o costume de sepultamento, tá, gente? Então vemos aqui, gente, o cuidado
cuidado, né? Que essas falhas, foi uma falha reparável, foi. Rubens se arrependeu, né? Mas ele jamais devia se meter nos assuntos do pai. Então, gente, é o assunto do pai, não era assunto a ele, não tocava a ele. Então foi uma desonra para o pai. Então, gente, que possamos aprender. Enquanto nossos pais estão vivos, isso está bem em Noa, enquanto nossos pais estão vivos, o pai não é só o pai material, os professores, rabinos, assim por diante, nossos mestres que nos ensinam, vamos honrar, vamos respeitar. Gente, cama é o quê? É o lugar que dorme, né? É um lugar de descanso, né? É um lugar que ali é um lugar, como diz assim, a tenda era o quê? Era um lugar de refúgio, era uma câmara, né? Era como se fosse uma sala, era um lugar de ocultação, né? Era um lugar ali de respeito. Então, gente, a casa de Hashem é um lugar de respeito. Nosso coração tem que ser um lugar que esteja bem guardado, bem trancado, para não ter trocas de coisas que não venham agradar a Hashem, a não ser as 7 leis de Noa. Então, gente, esta é a paraxá de hoje, desse Shabat, né, à noite, de serviço de Shabat à noite, que possamos ter muita luz e começar esse Shabat, terminar com muita força, muita alegria. Está chegando a Hanukkah, gente. Esse mês de Kislev é um dia muito elevado. Está chegando o dia 19, o Kate Kislev, o dia da Hassidut, o dia que o Tereb foi solto da Marmor, da prisão da Rússia. É um dia muito elevado. Vamos começar a nova leitura do Tânia. Então, gente, que esse mês de Kislev, que tem esse aniversário da Hassidut, que tem o dia de Hanukkah, que é muita luz que é acesa, que possamos aproveitar essa luz para ter vida nova, força nova, alegria, motivo para se alegrar diante de Hashem e continuar a nossa jornada como bem Noa, porque a nossa jornada ela é grande. Baruch Hashem.